Olá, crianças. Bom dia. Vamos à correção Aprender Juntos, página 28 e 29. Este livro, se você tem esse livro, tá no vídeo certo. Se você tem o outro livro, então corre para assistir o outro e deixa esse aqui para quem tem esse livro. Então, página 28. Caminhos da língua adjetivo. Nós já conversamos de adjetivo algum tempo atrás, conversamos também no mês passado e agora voltamos. Lembra que eu falei? Todos os conteúdos é um vai e vem, vai e vem. Você tem que aproveitar essas oportunidades para aprender, para quando voltar você já saber e aumentar o seu conhecimento. Releia a frase a seguir que indica como era a menina quando nasceu. Leia aí comigo, pega seu livro, a gente não assiste aula comendo pipoca, tomando um leite, com as pernas para cima, não. A gente senta bonitinho, pega o material, caderno, livro, estojo e presta atenção junto. Pega seu livro, abre aí e leia comigo. Embora a menininha fosse bastante bonita, era tão fraca e miúda que todos julgaram que não fosse viver resolvendo de pronto batizá-la. Então, na letra A diz assim, sublinhe no trecho acima as palavras que indicam características da menina. Então, quais são as palavras que indicam, que tem a ver com a menina? Embora a menininha fosse bastante bonita, era tão fraca e miúda, que todos julgaram que não fosse viver resolvendo de pronto batizá-la. Então, as palavras eu vou mostrar para você. Tá marcado de azul. Veja aí. Bonita, fraca, miúda. Essas três palavras se relacionam, dão características, explicam como era a menininha. E se eu tirar essas palavras, embora a menininha fosse bastante, era que todos julgaram que não fosse viver resolvendo de pronto batizá-la. Faz falta, porque é uma explicação. Tá explicando como era essa menininha e o porquê de querer batizá-la. Tendo sublinhado, letra B, releia este outro trecho. O pai se consolou como pôde pela perda dos 7 filhos com a sua querida filhinha, que logo tornou-se mais forte e cada dia mais bonita. Qual característica da menina mudou depois que ela cresceu? Veja que ela era, apesar de bonita, fraca e miúda. E conforme crescia, se tornou mais forte. Então, ela se tornou forte. Então, essa característica que mudou. Ela era fraca e miúda e agora se tornava forte. Na número 2, muitos aí se confundiram. Não tem problema, a borracha existe para isso. Número 2, no conto Os 7 Corvos, a menina encontra 3 seres da natureza. Não são seres mágicos, não são qualquer seres, não são seres personagens, são seres da natureza. Quais seres da natureza que ela se encontra? No texto, eu vou até voltar lá na página 24. Voltei demais. Na página 24, bem no começo, ó, nada levou com ela, taranana. Depois chega no ponto final e começa. E assim lá se foi, e andou e viajou até que chegou ao final do mundo. Foi então ao sol. O sol é um elemento da natureza, é um ser da natureza. Foi ao sol, mas o sol parecia por demais quente e fogoso. Então correu rapidamente para a lua. Mas a lua era fria e gelada. A menina então fugiu bem depressa até chegar nas estrelas. E as estrelas foram gentis e amáveis para com ela.
Até aqui tá bom. Voltamos lá para a página 28. Veja só, quais seres são esses? O Sol, a Lua e as estrelas. E quais são as características na letra B de cada um desses seres? Veja, lá diz que o Sol era quente e fogoso. Fogoso vem de fogo. Quente e fogoso. A Lua era fria e gelada. Essas são as características da Lua no texto. E as estrelas? Gentis e amáveis. Então, o texto nos mostra essas características. Vamos recordar? Olha, tinha uma dica aqui, vocês viram? Elas foram apresentadas no primeiro e no segundo parágrafo da parte 2 do conto. Vocês leram essa janelinha? Essas dicas nos ajudam. Então, eu quero recordar com vocês que as palavras que mostram qualidades ou características dos substantivos, nós chamamos de adjetivos. Vamos ver um exemplo? E as estrelas foram gentis e amáveis. Vou marcar aqui. Quem é o substantivo nesta frase? Substantivo dá nome ao ser, não característica. Mas algum ser, a gente pensa, a gente consegue pensar no ser. Estrela, a gente até desenha ela, né, assim. Então, isso daqui é substantivo. É a palavra que dá nome ao ser. Quais palavras se relacionam às estrelas? Estrelas gentis. Então, veja que gentis se relaciona com estrelas. O foram que era gentis? O as eram gentis? Não. As estrelas eram gentis. Que mais? Amáveis. Então, essas duas palavras, gentis e amáveis, caracterizam as estrelas, dão característica, explicam como eram essas estrelas. O Sol era quente, a Lua era fria, mas as estrelas eram gentis, eram amáveis. Então, eu consigo compreender, lendo o texto, como a menina se sentiu estando junto dessas estrelas. Então, gentis e amáveis, vamos escrever, já não escreveu? São o quê? Adjetivos. Ai, tio, o vídeo tá ficando longo. Sim, nós estamos, além de fazer correção, estamos estudando, certo? Aprendendo. Agora eu vou dar sequência, corrigindo a página 28. Vamos ler junto comigo? Observe o quadro a seguir. Veja que aqui no quadro, olha, você tem aí também esses dois aqui, certo? Então é isso que eu estou lendo. Observe o quadro a seguir. A primeira coluna, onde está escrito poema, A Fada das Crianças, ela traz duas estrofes do poema A Fada das Crianças. A segunda coluna, onde está escrito versão do poema, apresenta uma versão do poema, ou seja, um texto reescrito com base nas estrofes originais. Forme dupla. Você vai fazer dupla comigo agora. E leia os dois textos. Então, acompanhe a leitura aí comigo, tá bom? Poema A Fada das Crianças. A criança que dorme chega leve. A criança, até a criança, esse A quer dizer até a criança, tá? A criança que dorme chega leve, pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro acaricia, e sonhos lindos como ninguém teve, a sentir a criança principia. E há figuras pequenas e engraçadas que brincam e dão saltos e passadas,
Mas vem o dia e leve e graciosa, pé ante pé, volta a melhor das fadas ao seu longínquo reino cor-de-rosa. Vocês lembram desse texto que nós trabalhamos, né? Pois é, eu tirei foi desse livro. Era um xerox que nós usávamos ainda. Agora vamos ler a segunda? É a versão, ela é baseada na primeira, mas ela é diferente. A versão é isso. Versão do poema A Fada das Crianças. A criança que dorme chega leve, e pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro arrepia. E pesadelos como ninguém teve, a sentir a criança principia. E a figuras tão desengonçadas que assustam e dão saltos e passadas, e vem a noite triste, tenebrosa, pé ante pé volta a malvada, a sua terrível vassoura pavorosa. Eita! Complete o espaço em branco na versão do poema com uma personagem. Qual personagem malvada seria essa que volta a sua vassoura pavorosa? Vou apagar aqui e vou escrever. Bom, como eu disse, escrevi e voltei. Então aqui. Completem o espaço em branco na versão do poema com uma personagem. Então vamos lá. Vocês podem colocar o que vocês acham, tá? A minha sugestão é bruxa. Pé ante pé volta a malvada bruxa, a sua horrível vassoura pavorosa. Essa é a minha sugestão. Letra B. Releiam as palavras em destaque no primeiro e no segundo texto. Vamos ler? No primeiro texto, acaricia, sonhos lindos, figuras pequenas e engraçadas brincam, dia leve e graciosa, melhor das fadas ao seu longínquo reino cor-de-rosa. No segundo texto, arrepia, pesadelos, figuras desengonçadas, assustam noite triste e tenebrosa, malvada sua horrível vassoura pavorosa. A troca de algumas palavras na versão mudou o clima da cena descrita? Por quê? Bom, a compreensão que se tem é que sim, que mudou. Até na imagem a gente vê a criança que estava com semblante tranquilo, agora com semblante com medo. Sim, a troca das palavras ou expressões transformou a calma em medo e susto. Se você escreveu algo parecido, está correto, porque veja que ela fala de noite triste, tenebrosa, pesadelos. Quem dorme bem tendo pesadelos, com frio, horror, medo, tenebroso? Então, a mudança das palavras mudou o sentido do texto. Quais foram os adjetivos que contribuíram para criar o clima de terror no segundo poema? Então, as palavras, os adjetivos, as características que transformaram o segundo poema num poema de medo, de horror, são essas, desengonçada, triste, tenebrosa, malvada, horrível e pavorosa. Esses adjetivos, eles mudaram um poema que era tranquilo para um poema triste, cabisbaixo, de medo. Na letra D, observem a expressão mão de neve. Na versão do poema, ela tem o mesmo sentido que no poema original? Explique. Então veja. A criança que dorme chega leve, pondo-lhe na fronte a mão de neve. No segundo, a criança que dorme chega leve, pondo-lhe na fronte a mão de neve. No primeiro poema, a mão de neve, no poema original, a mão de neve, ela dá uma expressão do toque suave, como a neve que cai
suave, flutua, aquele floquinho flutuante. Você que já assistiu filmes que tem os flocos de neve, o momento que começa a cair é algo assim, de um clima tranquilo, pode estar gelado, mas é aquela paz, sem ventania, sem bagunça, te dá paz. Então a mão de neve tem essa sensação. Mas no segundo texto, você acha mesmo que a mão de neve vai ter a mesma explicação? Vem com a mão toda tranquila e depois muda tudo em terror? Eu acho que também não. Não. Na versão, ou seja, na parte adaptada, né, do poema, o que significa essa mão de neve? Mais parece uma mão fria, gelada e desagradável. O frio da neve, o gelo. Imagina, você tá dormindo e vem uma mão gelada, encosta em você, causa arrepios. Então, a mudança dos adjetivos, elas transformam o sentido dos textos, das frases. Então, nós vimos nessa atividade de hoje o adjetivo, que o adjetivo ele ajuda a compreender como é o substantivo, seja ele positivo, afável, agradável, tranquilo, ou negativo, que traz horror, né? Como nós vimos aqui, ó, tenebrosa, malvada, horrível. Então, os adjetivos têm essa função de explicar como é o substantivo, certo? Então amanhã a gente continua. Vamos dar sequência agora com a próxima disciplina. Beijo, fui!